E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos construir uma fórmula para uma aproximação quadrática. E, para isso, nós temos uma função de duas variáveis e que tem uma saída escalar, e o objetivo é fazer uma aproximação perto do ponto x0, y0. E quando eu falei de linearização, nós vimos essa fórmula aqui, que era a linearização local completa. Claro, parece algo complicado, né? Mas quando você separa, que é o que nós vamos fazer, você vai ver que não é algo tão complicado assim. É estender essa fórmula adicionando algumas coisas para obter uma aproximação quadrática. Isso significa que estamos usando termos como x² xy e y², e isso significa que, em algum momento, você vai ter 2x se multiplicando, que vai dar um x². Aqui, você vai ter um x multiplicado por y e aqui um y². Então, vamos dar uma olhada nessa linearização local? Ou seja, vamos analisar termo por termo. Nessa parte, você está avaliando a função nesse ponto de entrada específico e o que vai dar um valor constante. Já que você tem a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto, o que significa que a função está recebendo outro número. A mesma coisa acontece aqui, mas dessa vez é uma função parcial em relação a y. E o motivo de ficarmos com essa forma é por causa das propriedades que essa linearização tem. Deixa eu apagar isso aqui para você entender melhor. Bem, o que eu quero fazer primeiro é entender algumas propriedades dessa linearização. Isso porque elas também vão ser propriedades da aproximação quadrática. A primeira delas é, quando você vai analisar essa função em um ponto específico x0, y0, o que você recebe? Isso aqui é constante, então não vai influenciar. Portanto, você só coloca f de x0, y0. Agora, nessa parte, o que acontece? Se você colocar x0 aqui, você vai ficar com x0 menos x0, o que significa que tudo isso vai dar zero, e a mesma coisa acontece com essa parte aqui. Se você substituir esse ponto, aqui vamos ficar com y0 menos y0, que vai dar zero. Portanto, essa parte também vai dar zero. Com isso, você vai ficar somente com f de x0, y0 do lado direito. Essa é uma propriedade muito importante. Se você quiser saber a linearização para a aproximação perto de x0 e y0, isso vai ser igual ao valor da função naquele ponto. Mas, claro, tem outras coisas importantes. O que acontece se você pegar a derivada parcial dessa linearização em relação a x? Se você olhar para a função, a derivada desse termo constante vai ser igual a zero. Essa parte parece que tem algo constante vezes uma subtração. E se você derivar isso em relação a x, o que você vai ter vai ser esse termo constante. Então, mais o termo constante no ponto x0, y0. E nessa parte não tem x, por isso consideramos como constante e a derivada disso vai ser zero. Portanto, a derivada parcial da nossa linearização em relação a x vai ser igual à derivada parcial da função em relação a x no ponto x0, y0. Mas presta atenção, isso não está dizendo que a derivada parcial da nossa linearização tem a mesma derivada em todos os pontos do domínio. Está apenas dizendo que a sua derivada parcial passa a ser uma constante, e a constante é o valor da derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0. E a mesma coisa vale para a derivada parcial da linearização em relação a y, que é uma constante, igual à derivada parcial da função com respeito a y no ponto x0, y0. Então, temos três coisas importantes. A primeira é a própria linearização. A segunda é que o valor da linearização no ponto x0 e y0 é igual ao valor da função nesse mesmo ponto, ou seja, em um ponto específico. E o terceiro são os valores das suas derivadas parciais. Agora, o que vamos fazer para descobrir a aproximação quadrática é pegar essa mesma fórmula e vou adicionar isso aqui. Deixa eu colocar de novo a fórmula de linearização aqui. A diferença é que vamos apagar esse L e colocar um
um q de aproximação quadrática, e aí eu tenho que adicionar um mais a x ao quadrado mais bxy mais c vezes y ao quadrado, o único problema de colocarmos isso é que vai bagunçar na hora de resolvermos, ou seja, esses termos podem dificultar a nossa conta. O ideal é fazermos o mesmo que fizemos com a linearização. Toda vez que tivermos um x, vamos colocar x menos x0. E a mesma coisa acontece com y. Aonde tiver y, vamos colocar y menos y0. Ou seja, vamos ficar com a que multiplica x menos x0 ao quadrado, mais b que multiplica x menos x0, que multiplica y menos y0, mais c que multiplica y menos y0 ao quadrado. Bem, isso aqui parece bem confuso, né? Mas note, aqui nós já temos três constantes, e quando você coloca o ponto x0 e y0 na função, que significa que você vai colocar o x0 aqui no lugar do x e o y0 aqui no lugar do y, isso e isso aqui vão dar zero, ou seja, toda essa parte vai sumir, e também, quando tomamos as derivadas parciais, essa parte também vai sumir, mas é algo que vamos ver nas próximas aulas. Enfim, eu vou ficando por aqui e vamos continuar falando a respeito disso no próximo vídeo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!